Lula venceria qualquer adversário se a eleição fosse hoje. Sim, isso é o que diz a pesquisa Genial Quest divulgada hoje. E então quer dizer que Lula tem uma excelente notícia? Não, muito pelo contrário, é uma notícia preocupante. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre digo para você que acompanha minhas análises por aqui. Pesquisa não é foto, pesquisa é filme. Você não pode observar o momento, você tem que observar a sequência dos fatos. E a foto, se a foto de hoje, divulgada pelo Instituto Quest, é positivo para o petista, o filme é muito preocupante. Por quê? Porque a distância com que Lula venceria os seus adversários na mesma pesquisa do mesmo instituto, isso é importante, compare pesquisas do mesmo instituto. A Quest divulgou em dezembro uma pesquisa em que Lula venceria com muito mais folga esses mesmos adversários. A diferença diminuiu muito, ou seja, o cenário é preocupante para Lula. Tendo isso em mãos, a gente parte para o destrinchamento do que significa tudo isso que a Quest divulgou, que está em sintonia com a pesquisa divulgada semana passada, em que falamos da reprovação de Lula, que atingiu um patamar historicamente, enquanto o petista está em todos os anos que o petista esteve na presidência da República, 8 lá no primeiro ciclo do Lula 1 e o Lula 2, já 2 anos agora desse ciclo do Lula 3, esses 10 anos de Lula na presidência, ele atinge agora, no mês de janeiro de 2025, o pior patamar de reprovação que teve em toda a sua história. Lá no auge da crise do mensalão, no primeiro mandato, ele teve uma reprovação maior do que a sua aprovação, só que isso ainda estava dentro da margem de erro, o que não acontece hoje mais. O cenário é o seguinte: a diminuição da diferença de Lula perante outros candidatos em segundo turno mostra que esse público que o rejeita só não escolheu outro candidato ainda por falta de conhecimento daqueles nomes colocados como possíveis adversários. O Lula tem uma rejeição, de acordo com a Quest, 49 pontos percentuais. Isso é muita gente dizendo que não votaria em Lula de forma alguma. Só quem está pior que ele é Jair Bolsonaro, que tem 53 pontos percentuais de rejeição. Lembrando que a margem de erro da Genial Quest é somente de 1 ponto percentual, ou seja, é uma margem, comparado com outros institutos e outras pesquisas, bastante limitada, ali, 1 ponto percentual. Ou seja, Jair Bolsonaro tem uma rejeição ainda maior que a do Lula. Agora, lembremos que Bolsonaro é inelegível. Logo, isso deixa fora do jogo de 2026. Então, qualquer adversário de Lula hoje que se torne bastante conhecido, e esse é o principal gargalo dos adversários testados em segundo turno contra ele, veja você que aquele que adquiriu melhor pontuação em segundo turno foi o Gustavo Lima. Numa eventual disputa de segundo turno hoje entre Lula e Gustavo Lima, Lula teria 41 pontos percentuais e Gustavo Lima 35 pontos percentuais. Por que Gustavo Lima atinge esse patamar? Porque justamente ele é muito conhecido e tem uma imagem positiva perante 80% dos brasileiros. Isso não é pouca coisa, rapaziada. Isso é um potencial de voto gigante. Logo, Gustavo Lima, como tem esse amplo conhecimento por causa do seu fazer artístico perante a população brasileira, já consegue colar em Lula, o que outros nomes não conseguem, porque não são tão conhecidos assim da população. E por uma questão óbvia, uma pessoa só vota naquele que ele conhece. Logo, quando outros nomes da oposição ficarem mais conhecidos, sim, colocarão a reeleição de Lula em xeque, em uma situação mais complicada. Então quer dizer que já era, Pablo. Lula perdeu, pode pendurar as chuteiras, acabou, vai ser um nome oposicionista de direita eleito presidente em 2026? Não. Vamos lembrar que temos 1 ano e meio ainda para o início da campanha e somente em outubro de 2026 o brasileiro fará sua escolha para presidente da República para o próximo ciclo de 4 anos. Ou seja, há muito tempo ainda para Lula reverter o cenário. Mas se a eleição fosse hoje, janeiro de 2025, não dá para discordar de Gilberto Kassab, naquela análise que ele fez semana passada, em que falou que, caso a eleição fosse hoje, Lula, o PT, entrariam num cenário de adversidade, como derrotados na eleição. Ouso dizer que, nessa perspectiva da foto que temos hoje, calcados no que a pesquisa Quest colocou, aliás, na foto não, no filme que temos desenhados pela pesquisa Quest, Gilberto Kassab está certo. Hoje, o cenário seria de derrota para o Partido dos Trabalhadores se as eleições fossem hoje, nas urnas hoje.
Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025. Eu começo na maciota no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é por aqui de paraquedas. Meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal. Se inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na Fita, meu filho. Clube de Membros na Fita, minha filha. Clube de Membros na Fita, meu filho. A partir de três módicos, cretinos, insignificantes. Muito baratinho pra você, que representa muito pra mim. R$3 você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui no YouTube. E redondinho, do jeito que tem que ser, no vacilo não, cara. Clube de Membros é importante mesmo para nós, trabalhadores precarizados que trampam aqui no YouTube brasileiro. E claro, este vídeo tem um apoio, tem um patrocínio sensacional da Resitrate. Resitrate é aquela empresa que vai resolver o seu problema de água e esgoto. De água, colocando o seu boleto, o que você paga de boleto lá embaixo. E esgoto, o que acontece? Você não vai tomar multa, você não vai ter dor de cabeça com fiscalização. A Resitrate vai lá no seu empreendimento, que pode ser uma indústria, uma galeria comercial, um shopping center, pode ser um lava-jato, pode ser uma lavanderia, pode ser um condomínio residencial, seja ele vertical ou horizontal. A Resitrate vai dar uma solução economicamente mais viável para a sua água, para o seu tratamento de água, e vai deixar o seu esgoto dentro daquilo que coloca, que exige a rígida legislação ambiental brasileira. Então, ou seja, você vai baratear sua conta de água e não vai tomar uma multa com o seu esgoto, com o seu efluente, porque vai estar tudo dentro do que a lei pede. A Resitrate, o Instagram deles é @resitrate.ambiental. Entre lá, confira, @resitrate.ambiental, peça um orçamento, peça uma visita técnica. A Resitrate vai melhorar a sua situação, por quê? Porque é tecnologia a serviço da sustentabilidade. Muito obrigado pelo apoio e pelo patrocínio, Resitrate. Muito obrigado por você dar mais um dia conosco aqui no canal. Bora voltar à pesquisa Quest, vamos dar os números gerais. Lula concorrendo com vários outros nomes testados pelo Instituto. Lula e Gustavo Lima, 41. Vou falar assim: Lula 41, Gustavo Lima 35. O primeiro sempre é o Lula, certo? Ele está na frente de todos, sempre nesse patamar, de 41 a 45 pontos percentuais nas simulações de segundo turno. Lula 41, Gustavo Lima 35. 44 a 34 contra Eduardo Bolsonaro. 44 a 34 contra Pablo Marçal. 43 a 34 contra Tarcísio de Freitas. 45 a 28 contra Romeu Zema. E 45 a 26 contra Ronaldo Caiado. Veja você que, mesmo com todas essas más notícias, o cenário continua favorável na foto de hoje a Lula. Comparado com dezembro, fica muito ruim. E aqui entra o grande ponto, que é o conhecimento da população. Somente 4% das pessoas dizem não conhecer Lula e 6% não conhecer Bolsonaro. 49% da população rejeita Lula e 53% rejeitam Jair Bolsonaro. Mas Gustavo Lima, Michele Bolsonaro também tem situação de rejeição muito alta. Gustavo Lima com 50 pontos percentuais, Michele com 49 pontos percentuais. Qual de todos tem a pior rejeição? Fernando Haddad, 56 pontos percentuais, ou seja, aquele livro do Thomas Trauma que diz que o ministro da Fazenda tem o pior emprego do mundo, parece se aplicar à realidade de Fernando Haddad, que é um cargo que gera muito desgaste e pouco apelo político. Puxando de cabeça agora, me recordo somente de 3 nomes que foram ministro da Fazenda e conseguiram ser eleitos presidentes: Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Fernando Henrique Cardoso. Convenhamos, cada um em situações muito peculiares. Vargas, numa situação de golpe de Estado. Tancredo Neves, porque depois de ter sido ministro de Jango, lá na redemocratização ganhou uma eleição indireta. E Fernando Henrique Cardoso, que teve o Plano Real, que, convenhamos, foi um cabo eleitoral, uma política pública que serviu de cabo eleitoral, naquele contexto em que a hiperinflação era o grande problema do Brasil. Então, não sei se Haddad, como ministro da Fazenda, tem um ativo político tão grande assim para trabalhar, e a pesquisa nos diz que não, porque acaba sofrendo desgaste com imposto, com crise do Pix, com taxa das blusinhas e tudo mais. Mas Eduardo Bolsonaro também tem uma rejeição altíssima, de 55 pontos percentuais, mais inclusive que o pai, inelegível. Então veja você que esses nomes óbvios do bolsonarismo também não estão em situação muito confortável, não. Agora, Ronaldo Caiado, 21% de rejeição, Ratinho Júnior, 32%, Romeu Zema, 33%, e
Tarcísio de Freitas, esse o grande nome, de fato, a grande aposta do bolsonarismo, com 32 pontos percentuais de rejeição. Eles têm uma rejeição baixa até porque são pouco conhecidos. 68% dos brasileiros dizem não conhecer Ronaldo Caiado. 62% dizem não conhecer Romeu Zema. 45% dizem não conhecer Tarcísio de Freitas. Ou seja, aí, nesse desconhecimento, está o potencial eleitoral dessa rapaziada. Quem conseguir trazer para si, esses nomes da direita, o voto do bolsonarismo, que Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, todos com uma rejeição muito alta, acima ou igual a de Lula, podem sim se tornar candidatos competitivos e com chance de vitória em 2026, insisto, se a eleição fosse hoje. É claro que o Lula é muito hábil, sabe usar a máquina, já usou em outras circunstâncias para se reeleger e fazer sua sucessora, no caso de Dilma Rousseff, e tem experiência e sabe que a hora agora é de acelerar entregas e trazer boas notícias à população. A grande questão é, o contexto político do Brasil de hoje, 2025, permite projetar isso para 2026? Essa é a grande pergunta que a equipe de comunicação de Lula faz, o próprio Lula faz em seu íntimo, e claro, sempre levando em conta que Lula não quer terminar sua trajetória política com uma derrota eleitoral. Talvez, se ele sentir cheiro de queimado e perceber que pode vir a perder para um desses nomes da direita, ele nem candidato saia, termine, entregue o país num terceiro mandato, presidente da República eleito por 3 vezes, já está escrito na história do Brasil como um fato único, até o momento, evidentemente, e tenho a impressão que fecharia com algum brilho a trajetória política que, de fato, de forma inconteste, é brilhante, de Lula. Basta ver de onde ele saiu, onde ele chegou. Independente se você gosta dele ou não, negar isso é negar um fato. E aqui a gente não trabalha com negativas de fatos, porque os fatos são aquela matéria-prima, o fato é aquela matéria-prima da qual parte a nossa análise. O fato é que a trajetória do Lula é simplesmente brilhante. Alguém que partiu de onde ele partiu e chegou onde ele chegou, independente do mérito que você faça. E, nessa circunstância, uma derrota eleitoral mancharia esse currículo, essa trajetória, que até o momento é muito peculiar. Até o momento, não. Ela é muito peculiar na história do Brasil. Lula encararia algo assim se não tivesse uma boa chance de vitória? Tenho minhas dúvidas. O fato é que a eleição ainda não é hoje, tem muita coisa para andar, mas que se ficar no 0-0, a tendência é de derrota de Lula ou mesmo do Partido dos Trabalhadores. Você já viu essa notícia, viu essa pesquisa? O link com detalhamento, com todos os dados, está colado aqui na descrição do vídeo, uma matéria do jornal O Globo, e eu quero saber a sua opinião. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui? Like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Chega no seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros lá atrás, mas você também pode mandar o seu valeu, essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. E tem o Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima segunda, uma excelente semana. E eu termino com aquele clássico. É nóis.